Mas agora, Fernando, falando um pouquinho de Petro, né? Porque muita gente quer saber de Petro, uma das empresas que as pessoas mais têm na carteira. O que que você acha? Existem grandes gestores, né? Inclusive com bastante reconhecimento em redes sociais e tudo, que defendem, né? Pô, Uhum. acham que não, tudo bem, eu entendo o cenário político e tudo mais, mas, pô, ela tá muito, muito barata. O que que você acha? A Petro de fato chama muita atenção, né? Negociando aí próximo de 2 vezes lucro, duas e pouquinho, né? E, enfim, com dividendo e uma geração de caixa, né, excepcional. Empresa que, mesmo nesses níveis de petróleo mais baixo, continua gerando muito caixa, continua muito eficiente, né? E com margens espetaculares. O que eu estava até conversando com um gestor esses dias, né, brincando com ele, que assim, ó, acho que se as medidas tomadas vão ser pouco ruins, o papel vai subir pra caramba. Porque tá Uhum, tão barato que se for de 2 vezes lucro para três, você já uhum, tem um upside gigantesco aqui na história. Agora, tenho muita incerteza, né? Por isso que tá onde tá. Acho que as incertezas principais, né? É, primeiro, a política de preço, né? Que deve ser revista, o governo anunciou. E, assim, isso nos preocupa porque é uma commodity global, né? Então, você querer ter um preço diferente do que o preço lá fora é muito difícil, né? uhum, E aí o governo fala, não, mas eu pago a diferença. Pô, a Venezuela paga a diferença, a Argentina paga a diferença. E uhum. isso tem um custo fiscal para o país gigantesco. A gente viu a desoneração dos combustíveis que foi feita no ano passado, custava 50 bilhões de reais para os cofres públicos. Isso é muito dinheiro para Uhum, tentar subsidiar combustível, né? É um terço do Bolsa Família, por exemplo. uhum. Perfeito. E é mais de 100% do Bolsa Família original, né? É. É. Do Bolsa Que Família cresceu muito. O Bolsa Família é turbinado, né? turbinado de agora, né? Exato, o Bolsa Família turbinado, mas é um Bolsa Família inteiro do programa original. Então, e aí tem uma outra questão, que assim, o setor, hoje em dia, a Petro não é mais monopolista do setor, né? Então você tem a Relan na Bahia, que é uma refinária que foi vendida. Então, assim, todo o setor independente de petróleo no Brasil, que se não me engano é uns 30% do setor, eles precisam, né, importar petróleo, eles precisam ter o preço internacional, a paridade internacional para operar. Uhum. Então, significa o quê? Se a gente for subsidiar combustível para petro, a gente vai ter que, então, subsidiar esses outros 30%, ou o governo vai recomprar esses 30% e estatizar. Então, assim, é muita incerteza, muita dúvida que a gente tem em relação a essa política de preço. Então, essa é número um, a incerteza. Número dois, a questão de investimento, né? Então, quanto vai ser o investimento da Petro daqui para frente e quanto de retorno esses investimentos vão trazer, porque a tentativa de investimentos no passado em refinarias aqui, lá fora, enfim, a Petro acabou torrando muito dinheiro que não trouxe retorno, né? E acabou se endividando, se alavancando demais, né? Lembra onde o papel estava, qual era a alavancagem da companhia em 2015, 2016, né? Uhum. Assim, era monstruosa e a empresa passou todos esses anos limpando o balanço, desalavancando, enfim, diminuindo a dívida. Então essas são as duas grandes dúvidas: política de preço, né? E como isso impacta a Petrobras, e a segunda é investimento. Agora, tem alguns pontos que mudaram dos últimos anos para cá, né? Primeiro, a lei das estatais, né? Então, a lei das estatais, ela hoje protege muito mais, né, as empresas estatais de interferência do governo do que no passado. Segundo, o próprio estatuto da companhia. Então, o estatuto da Petrobras diz que, olha, se o governo tomar alguma medida que fere o lucro da companhia ou fere, né, as políticas de mercado, o governo tem que ressarcir a companhia durante aquele ano calendário. Então não é nem assim, vai ressarcir em algum momento, você Uhum. fica com um recebível lá, um precatório do governo. Não, naquele ano calendário, a empresa tem que ser ressarcida pelo governo. Então, se isso for verdade, enfim, e o governo ressarcir a companhia, isso vira um problema fiscal, né? Vira um Uhum. problema para o governo e menos para a companhia. Então, isso protege também a empresa. E também tem a questão, né, do conselho de administração da companhia, né, que caso tenha algum problema na empresa, eles são responsáveis na física, né? Eles assinam na física e podem ser processados, enfim, e na física por isso. Então,
também os conselheiros vão tomar atitudes que são contra, né, políticas de mercado? Não sei. Então, mas são essas incertezas, eu diria que tem hoje, né, o cenário é diferente do que foi no passado, mas a gente preferiu esperar para ver, né, e passar um pouquinho dessas incertezas, por isso que a gente tirou das carteiras. O nosso analista continua com recomendação de compra, ele continua gostando, ele acha que está barato demais, Legal. mas na nossa carteira de estratégia a gente preferiu esperar, né, a gente trocou agora por açúcar e álcool, né, a gente acha que é um setor que o governo vai beneficiar, né, daqui para frente, com essa política de impostos, né, diferenciados para etanol, para gasolina, que eu concordo, acho que tem que ser mesmo, né? O etanol, quando teve a desoneração ano passado e você cortou o imposto dos dois, isso acabou prejudicando demais o etanol, né, no relativo com a gasolina. E aí o setor estava extremamente largado, né? Então você pega um setor de petróleo, né, as júniores de petróleo, né, que agora sofreram bastante por essa tentativa de imposto, né, de exportação de óleo cru. Todos esses papéis subiram bastante, né, nos últimos meses, enquanto o setor de açúcar e álcool estava lá atrás. Então, a gente trocou para fazer esse play aí de energia, né, no setor de açúcar e álcool no momento. Agora, a Petrobras, de fato, a gente fica de olho porque chama muita atenção, né, com barato papel tá, geração de caixa, enfim. Então, tendo um pouco mais de clareza nessas questões, né, do investimento, da política de preço, enfim, a gente daí consegue enfim, ter mais segurança de ter ou não papel. Aqui a gente, na nossa carteira, tem só 10 papéis, né? Então tem um limite ali. Claro. Um gestor, ele acaba tendo, às vezes, 30 papéis, 40, 50 papéis, e o gestor também, ele tem muito a questão do benchmark, né? Então, Sim. não ter um papel na carteira que é muito grande no Ibovespa, às vezes acaba custando muito caro para um fundo, né? Sim. Uma carteira recomendada, a gente não segue tanto, assim, não precisa seguir tanto o índice, né? Então, Legal. Foi legal esse ponto que você colocou, porque os problemas que podem vir a acontecer com a Petro, né, eles tendem a se refletir como um problema fiscal. E só para o pessoal entender, né, o que o Fernando está falando aqui. Em 2022, a Petro pagou 200 bi em dividendos, né? O governo federal recebeu desses 200 bi 56 bilhões. Aí tem gente falando, nossa, mas tem investidor levando um baita de um dinheiro, né? Só que se a gente for ver em royalties e imposto estadual e federal, a Petro recebeu mais 350 bi. Coisa que ela não recebia nem perto desse montante lá em 2015 e 2016. Ou seja, a gente está falando que se a gente voltar para a política de preços que foi implementada naquela época, a gente pode perder em termos de arrecadação, 100 bi, 200 bi. E isso aí se torna um problema fiscal. Lógico, tô pegando com relação ao ano de 2022, que foi um ano em que o preço do petróleo subiu e tudo mais, né? A gente tem outros fatores, mas é só para entender como a eficiência da Petrobras se traduz em maior arrecadação para o próprio governo. E aí ele decide o que faz com aquele dinheiro. A gente está falando de 400 bi, que é 4% do PIB. Perfeito. Né? Então, isso é bem bacana. Tanto é que os nossos economistas estavam falando sobre isso, que a receita gerada no imposto de exportação do petróleo, né, de 6 bilhões, né, acho que 6,6 bilhões que o governo falou, ela pode ser muito mais do que compensada com a queda de arrecadação se as empresas, né, de petróleo no Brasil passarem a produzir menos, né, por conta dessa incerteza que gerou, e também pelos dividendos menores da Petrobras, né? Então, do ponto de vista fiscal, pode ser que, né, o governo acha que vai arrecadar 6,6 bi, de fato arrecada naquele montante, mas no total o saldo é negativo, né? Porque você teve uma produção menor no fim do dia e, né, se cortar o dividendo da Petrobras para frente, enfim, o governo acaba tendo uma arrecadação menor do que tinha no passado. Né? Perfeito, boa.